Jornal de Blumenau. Patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 4 de novembro, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Mulher é vítima de importunação sexual no transporte coletivo da cidade. Professora é condenada a mais de 77 anos de prisão por abuso contra alunas em Blumenau. Dono de farmácia é preso por porte ilegal de arma durante ação contra a venda irregular de remédios no bairro Velha. Eleições nesta semana definem novos vereadores mirins no município. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Vem aí calor e mudança no tempo aqui na cidade, segundo o Alerta Blue. Amanhã, o sol aparece depois do nevoeiro e o calor chega a 35 graus. Devido à elevação da temperatura, há chance de pancadas isoladas de chuva com trovoadas. Na quinta-feira, o céu fica nublado e pode ter chuvisco a qualquer hora do dia. Já na sexta-feira, o tempo fica instável, com chuva e risco de temporais. E se você está se programando para o final de semana, fique atento. O tempo deve ser firme e com temperaturas mais elevadas. Uma mulher de 55 anos foi vítima de importunação sexual dentro de um ônibus do transporte coletivo de Blumenau na manhã de hoje. O caso aconteceu em um veículo que seguia do terminal da Proeb até o terminal da Fonte. Segundo o relato da vítima, um homem que estava sentado próximo a ela começou a se masturbar durante o trajeto. A mulher pediu ajuda à cobradora, que acionou a polícia militar. Antes da chegada dos policiais, o suspeito fugiu ao desembarcar no terminal. Um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens das câmeras internas do ônibus devem ajudar na identificação do homem. Um professor da fanfarra de uma escola municipal aqui de Blumenau foi condenado a mais de 77 anos de prisão por crimes sexuais cometidos contra alunas de 13 e 14 anos. A decisão atende à denúncia do Ministério Público de Santa Catarina, que identificou 5 vítimas. Segundo a Justiça, o professor usava a função para se aproximar das estudantes e praticar os abusos. Além da prisão, ele perdeu o cargo público e deverá pagar R$50 mil em indenização para cada uma das vítimas, totalizando R$250 mil. Preso desde março, o réu continuará em regime fechado. A defesa ainda pode recorrer da decisão. E um homem de 55 anos foi preso em flagrante hoje em Blumenau por posse irregular de arma de fogo de uso restrito. A prisão aconteceu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em uma operação que investiga a venda de medicamentos controlados sem prescrição médica em farmácias do bairro Velha. Na casa do proprietário de uma das farmácias, os agentes encontraram uma pistola calibre .40, municiada e sem registro. Já na residência de um funcionário, foi apreendido um revólver calibre 38, com registro vencido. O dono do estabelecimento foi levado ao presídio. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no comércio ilegal de medicamentos controlados. Começaram hoje as eleições para escolher os vereadores mirins que vão integrar a legislatura de 2026 na Câmara em Blumenau.
A votação é realizada em 42 escolas públicas e privadas da cidade, com participação de alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. A coleta de votos vai até quinta-feira. Cada unidade escolar vai eleger um representante. Ao todo, 126 estudantes concorrem às 15 vagas da Câmara Mirim. O resultado oficial será divulgado até o dia 18 de novembro e a diplomação dos eleitos está prevista para dezembro. Criado em 1999, o programa Vereador Mirim já formou mais de 400 jovens e é referência em educação para a cidadania no estado de Santa Catarina. Olá Jorge, olá amigos, vamos com mais um quadro. Deixa eu perguntar para você já ouviu falar em maus tratos silenciosos? E se eu falar para você que você talvez faça? Você vai dizer, não, jamais, Eleomar. Meu Deus, maus tratos? Eu contra o meu animalzinho de estimação? Mas sabe, pessoal, os chamados maus tratos silenciosos são aqueles maus tratos que não são intencionais, mas acabam, infelizmente, atrapalhando a vidinha do animal, ou comprometendo a saúde dele, enfim, principalmente por atos de negligência. Tá? De novo, não que são intencionais, mas a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, você põe água lá para o seu animal, uma vez ao dia, por exemplo, e deixa a água lá o dia inteiro para o animal tomar aquela mesma água. Imagina, por exemplo, quando está no verão, por mais que a água esteja na sombra, Primeiro, o processo dele tomar aquela água várias vezes, A água vai, evidentemente, ficando contaminada, Uma água que está parada, geralmente, no pote. Segundo, a questão da própria temperatura externa, que vai, evidentemente, também esquentando a água, mesmo que ela esteja na sombra, Então, é um exemplo muito clássico. Segundo, a questão de comida. Você põe comida caseira para o seu animal comer, E aquela comida caseira, além de tudo, ela fica no pote durante o dia todo. De novo, com as altas temperaturas, a comida azeda muito rapidamente. A gente sabe isso, Dentro do próprio lar, as pessoas almoçam e o que sobra logo põe na geladeira porque, senão de tarde já está estragado, E aí, no potezinho do animal fica, Você deixa o seu animal dormir no chão gelado? Não tem uma cobertinha para ele, alguma coisa que torne aquilo ali mais confortável? E o animal sabe o que é melhor, pessoal. Ele vai estar no chão gelado se tiver uma temperatura muito alta, porque daí o chão realmente é um refresco a ele. Mas caso contrário, ele vai saber que na cobertinha é muito melhor ele deitar, vai ser muito mais confortável. Então são pequenos gestos, pequenas ações, algumas que influenciam muito mais, inclusive, na própria saúde do animal. E que a gente tem que ter esse cuidado, pessoal. Tal qual nós nos alimentamos várias vezes durante o dia, bebemos água várias vezes durante o dia e é perfeito para a nossa saúde, a gente tem que ter um olharzinho mais atento também aos animais, para podermos dar, evidentemente, também dignidade e condicionarmos a saúde dele para o lado positivo. Caso contrário, são as doenças que acabam acontecendo e não tem jeito, O animal, de uma forma ou outra, vai responder negativamente. Então, é isso. Maus tratos silenciosos. Vamos deixar isso para lá. Vamos viver intensamente a alegria com os nossos pets de forma saudável e responsável. Valeu, pessoal! Grande abraço a todos. Eleomar Rússio Mazinho participa todas as terças-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. Blumenau gerou em setembro 511 novas vagas de trabalho. 82 delas, o equivalente a 16%, foram ocupadas por trabalhadores de outras nacionalidades, sendo 54 por venezuelanos. No ranking de geração de empregos no estado em setembro, Blumenau ficou em 5º lugar, atrás de Florianópolis, Itajaí, Joinville e Palhoça. Mais de 1.600 empresas se uniram à Serasa e aos Correios em mais uma edição do Feirão Limpa Nome, maior mutirão de negociação de dívidas do país. A ação vai até o dia 30 de novembro e oferece descontos de até 99% e parcelamentos a partir de R$ 9,90. O atendimento é gratuito e pode ser feito em todas as mais de 7.000 agências de Correios no Brasil. Atualmente, o país soma 79 milhões de inadimplentes,
com dívidas que ultrapassam 496 bilhões. Em Santa Catarina, 38% da população está inadimplente, o menor índice do país. Mesmo assim, representa mais de 2 milhões de pessoas. O Museu de Artes de Blumenau abre na quinta-feira a última temporada de exposições de 2025. A mostra reúne artistas de Santa Catarina, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. A noite de abertura será multicultural, com conversa com os artistas, música ao vivo e o lançamento do livro Oktoberfest Blumenau 40 anos, Palco de um Despertar Cultural, de Angelina Wittmann. A entrada é gratuita e as visitas podem ser feitas até 30 de janeiro, de terça a domingo, das 10 da manhã até as 4 da tarde. Boa tarde, Jorge. Tudo bem? Chegando com as informações do esporte, e o destaque é para o Blumenau Esporte Clube, Jorge, que está iniciando no dia de hoje a sua preparação para o confronto contra o Jack, domingo, Jack, domingo, 3 horas da tarde, aqui no Complexo Esportivo do SESI. À 1 da tarde abrem os portões, 1.500 ingressos colocados à venda no valor de R$ 25,00, esgotando, o torcedor vai pagar inteira R$ 50,00, são 3.181 ingressos à disposição. Hoje pela manhã a equipe fez o primeiro trabalho, um trabalho regenerativo, e já começou a focar nessa partida de domingo. Diego Jardel e Vinícius Jaú seguem em Brusque fazendo tratamento médico para tentar estarem à disposição do técnico Carlos Correia na partida. Não é garantido que os dois possam estar liberados pelo departamento médico para o jogo. Como também o lateral direito, João Vitor, também, que já está no trabalho físico, também não está confirmado na partida do próximo domingo. A 100.1 FM e a Rádio Blue Sports transmitem um jogo direto do SESI. Mas a gente atualiza as informações do Tricolor. A seguir, os detalhes sobre mais uma edição do Mutirão de Diabetes em Blumenau. A gente retorna já já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria, uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau.
Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje recebendo o oftalmologista Fernando Penha. Nós vamos falar sobre o mutirão do diabetes que vai ser realizado aqui em Blumenau. Doutor, muito obrigado pela participação. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E o mutirão de diabetes é um evento fantástico. Vamos conversar um pouquinho sobre ele hoje. Já é uma tradição aqui na cidade, né? O que motivou a criação desse evento e qual é o principal objetivo dessa edição? O mutirão de diabetes ele começou no ano 2018, então a gente vai para a nossa 8ª edição esse ano. Ele foi inspirado nos mutirões da Universidade Federal de São Paulo, onde eu fiz a minha residência, lá nos anos 2000 e alguma coisa. E depois foi aperfeiçoado pelo Dr. Rafael Andrade, na cidade de Itabuna, trazendo essa característica multidisciplinar do mutirão. Então o mutirão hoje é um evento de saúde, de promoção de saúde, onde a gente tem como principal objetivo detecção das complicações do diabetes. Então é para aqueles pacientes que já sabem que têm o diabetes, onde a gente faz avaliação então do fundo de olho, do pé diabético e avaliação renal daqueles pacientes de maior risco, para que a gente detecte as complicações mais precocemente e possa tratar antes de virar um problema mais sério, né? Alguma novidade na edição deste ano em relação às anteriores? A gente vem aprimorando desde o ano passado para esse, né, a incorporação da inteligência artificial. A gente estava falando aqui offline sobre isso. A IA hoje é uma realidade em tudo, né, e na saúde não é diferente. Inclusive, na parte de saúde, a oftalmologia foi especialidade pioneira no emprego da IA. E nesse mutirão, então, nós faremos a avaliação do fundo de olho utilizando uma câmera digital portátil embebida com inteligência artificial para avaliação da triagem dos pacientes, né, onde apenas aqueles alterados passam por uma avaliação no local ainda do mutirão por um médico especialista em retina para que a gente possa fazer essa avaliação mais detalhada. Outra questão bem importante é a utilização também do aplicativo para fazer todo o trajeto do paciente dentro do mutirão. Então hoje a gente consegue ter métricas do nosso mutirão, saber o tempo médio que o paciente leva durante essa trajetória dele no evento, os que tem mais alteração, os que tem menos alteração, tudo em tempo real hoje, com a utilização do computador e inteligência artificial, né? Tecnologia é um avanço nesse sentido, né? Exatamente. E ajuda muito na agilidade desse atendimento, né? Agilidade e segurança. Exatamente. No atendimento, né? Quem pode participar do mutirão e como as pessoas podem fazer para participar? Então esse é um evento totalmente gratuito, ele não é cobrado, ele é feito pela Associação Filosófica e Beneficente Justiça e Trabalho, que é uma entidade beneficente, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, Universidade Regional de Blumenau, Renal Vida, Advale e outras entidades que participam. Então qualquer pessoa que tem diabetes, que saiba que é diabético, pode participar desse evento. A inscrição é feita nos ambulatórios gerais, nos ESFs, ou seja, na unidade de saúde mais próxima da residência, onde o paciente então vai se inscrever e lá nessa unidade vai ser dado para ele a data, que é dia 29 de novembro, e o horário. A gente dividiu em 3 horários de atendimento,
para que não haja fila, para que todo mundo seja atendido de maneira confortável, sentado, sem nenhum transtorno, né? Por isso, o respeito ao horário de chegada e aos horários agendados é fundamental para que todo mundo saia de lá atendido e satisfeito. E o respeito à participação também, né, doutor? Se você se inscrever para participar, vá até lá, né? Isso é... Porque você pode estar tirando o lugar de outra pessoa que gostaria muito. Esse é um ponto nevrálgico do nosso mutirão, porque nós estamos já na 8ª edição e classicamente 30% de falta todo ano. Então isso nos deixa um pouco chateado, porque tem uma estrutura enorme, né? O setor hoteleiro da Vila Germânica totalmente equipado, climatizado, confortável, com mais de 350, 400 voluntários para que a gente possa atender todo mundo, e tem bastante falta. Então isso a gente está tentando cada vez mais diminuir essas faltas para que a gente possa atender o maior número de pacientes possível. Qual é o limite de atendimento no Esse mutirão? ano, por conta das faltas, a gente aumentou, né, para 1.700 vagas. Né? O ano passado foram 1.250 e atendemos 830 mais ou menos. Então esse ano nós aumentamos para 1.700, porque o mutirão ele tem uma fluidez tão grande, né, do jeito que está organizado, e que a gente atendeu, por exemplo, ano passado, os 850 pacientes, das 7 até umas 10 horas da manhã. Né? Então teria mais 2 horas de atendimento que a gente poderia fazer, e acabamos já finalizando o evento antes, porque é muito rápido o atendimento. Né? Então a gente aumentou o número de vagas para oportunizar para que mais pacientes possam ser atendidos nesse dia. Né? Doutor, só para a gente reprisar, né? Que tipo de avaliação é feito nesse mutirão? Isso, ele passa por um circuito. Né? Então o paciente é recepcionado pela equipe dos boas-vindas, depois ele vai para o check-in, onde é coletado os termos de consentimento, por causa das fotografias que a gente faz durante o evento. Depois ele vai para o banco da anamnese, onde é feito todo o histórico do paciente, e ele também é dilatado a pupila. Depois ele passa para a avaliação do fundo do olho, onde é feita a foto do fundo do olho pelo retinógrafo digital portátil, com o IA. Os pacientes depois fazem a avaliação dos pés, né, para a equipe de enfermagem e da cirurgia vascular da FURB, com os alunos de enfermagem e medicina, onde a gente faz avaliação da sensibilidade dos pés, presença de pulso, úlceras, lesões. Depois, os pacientes que têm alteração mais grave passam pela avaliação da renal vida, para uma orientação com relação aos cuidados da saúde renal. E aqueles pacientes que têm algum tipo de tratamento para ser realizado, a equipe do CISREG volta esse ano. Essa é uma das grandes novidades também. Ela participou alguns anos atrás, esse ano ela volta, para que o paciente saia de lá com o seu laser, no caso de ser necessário o tratamento do laser, agendado já no dia do mutirão. Então isso é uma grande novidade. E aqueles que não têm alteração, eles vão passar para a liberação médica, onde recebem uma cartilha com todo o resultado do seu atendimento, para que volte à sua unidade de saúde que foi agendado, para ter esse retorno do resultado do exame, o que deve alterado, qual a orientação e todo o cuidado que ele tem que ter a partir daí. Nessas 7 edições já realizadas, né? Como é que o senhor avalia esses atendimentos? Dá para fazer uma base da situação do diabetes em Blumenau? A gente sabe que os casos de diabetes crescem seguidamente, ano a ano, e a tendência de crescer cada vez mais, né? Mas qual é a gravidade desses casos, né? Eu acho que isso é o que mais preocupa, né? Exatamente. Então hoje, né, a gente tem 589 milhões de diabéticos no mundo. No Brasil são 16,6 milhões. E desses, metade não sabe que tem a doença. Né? Então estima-se que 10% da população brasileira tenha diabetes. Aqui no município de Blumenau, desses pacientes que a gente examinou até agora, a taxa de indicação de laser, isso é uma avaliação indireta da gravidade, né, do caso do diabetes, é em torno de 6 a 8% de indicação de laser. Isso é um número muito bom. Significa que a nossa população está tendo acesso a um tratamento de qualidade, está fazendo o seu papel. Ou seja, está sabendo viver com a doença. Exatamente. A gente tem uma amostra um pouco envesada, porque aqueles que vêm no mutirão é aqueles que se preocupam com a sua saúde. Exatamente. Né? Então a gente não sabe os que não vieram como estão. Né? Como aqueles que faltam, por exemplo. Aqueles que faltam, por exemplo. Né? Mas é um bom termômetro, né? A gente tem uma estrutura de saúde muito bem montada, tanto nos ESFs, nos AGs, o NAD, que é o Núcleo de Atenção em Diabetes, né? Que é uma área aqui do município específica para os casos mais graves. Então
têm acesso, né? Os pacientes têm oportunidade, agora aqueles que não querem se cuidar, aí fica mais complicado. Fica difícil, né? E por que é tão importante que o paciente com diabetes realize exames regularmente, principalmente do fundo de olho e outras avaliações preventivas? O diabetes é uma doença sistêmica, né, que afeta várias partes do nosso corpo, mas ele é hoje a principal causa de cegueira irreversível na população economicamente ativa, então ele causa cegueira de fato. Então a avaliação do fundo do olho anualmente é mandatória no paciente diabético. Ele é a principal causa de amputação de membros, né? Então um paciente que tem amputação de pé, dedos, perna por completo, a principal causa é o diabetes, né? E é a segunda principal causa de falência renal, né? Então aqui a gente tem o Hospital Santa Isabel e a Renal Vida como instituições de nome nacional, com número de transplantes, né, de excelência. A segunda maior causa é diabetes, né? Então a gente cuidar do diabetes é fundamental para várias coisas. Isso causas indiretas também de infarto, AVC, né, junto com a hipertensão arterial. Mas esses 3 pontos, que é o que a gente avalia no mutirão, eles são de grande impacto, né? E que sinais de alerta o paciente deve observar quando é hora de procurar o oftalmologista, né? Quais são os alertas que a gente tem que ficar bem atento? Se a gente for pensar no diabetes, é um pouco complicado porque ele não dá sinais. É aí que está o problema, né? A gente precisa de uma avaliação proativa, por isso que o mutirão está aí, para que a gente convoque esse paciente e faça proativamente essa avaliação, porque em geral ele não causa baixa visual. Lógico, agora se você tem perda da visão súbita, embaçamento visual, distorção da visão, né, o embaçamento da visão como um todo, isso são sinais de alerta que isso você tem que imediatamente procurar o oftalmologista. Mas mesmo se você não tem sintoma nenhum, essa avaliação anual é obrigatória, né, porque a gente pode pegar casos gravíssimos de diabetes no seu estágio 5, que já é o último estágio do diabetes, com visão normal, né? Então, e a gente pode salvar o olho desse paciente se tratar de maneira adequada. Bom, além do tratamento, que o senhor mais destacaria em termos de educação, mudança de hábito, para prevenir as complicações dessa doença? O diabetes, como a gente estava comentando, é uma doença sistêmica e multidisciplinar, é a maneira que a gente tem que atuar contra ela, né? Então, o endocrinologista é o grande capitão desse time, né? Então, sem ele, o controle de diabetes fica muito difícil, o medicamento ele é fundamental, né? Mas não é o único. A gente precisa que o paciente tenha cuidado com a sua alimentação, o paciente precisa fazer atividade física, ele precisa controlar a sua pressão arterial, ele precisa controlar o seu colesterol, né? Então é uma doença que precisa de uma abordagem realmente bem ampla para que tenha sucesso no tratamento, né? Cada uma dessas isoladamente não é suficiente para o controle do diabetes. Então esse tripé, né, de medicamento, atividade física e controle alimentar é o segredo do sucesso no controle do diabetes e prevenção das complicações. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E se você agendou a consulta no mutirão, não deixe de ir, estaremos esperando você lá. Obrigado, doutor Fernando Penha, oftalmologista. Conversou com a gente sobre o mutirão do diabetes, que vai ser realizado no dia 29 de novembro. E aqui nós fechamos a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite, a gente se vê por aqui amanhã, até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller, há 64 anos em movimento. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.